Olá, seguidores do Instagram da Tribuna Hoje, bem como de todas as plataformas do Sistema de Tribuna de Comunicação. Estamos de volta com o nosso podcast. Nosso tema hoje é muito interessante e interessa a muita gente. Acompanhando o nosso podcast e corresponsável do que nós vamos tratar aqui, nosso amigo, colaborador, jornalista Lucas França. Bom dia, Lucas. Do nosso lado, no nosso podcast, o professor da UFAL e economista do Sebrae, Fábio Leão. Fábio. Olá, Cláudio. Primeiro, agradecer o convite, né? Você é o Lucas. É uma honra estar aqui discutindo temas interessantes como esse. E vamos ver o que é que a gente tem aí para dividir com vocês. E o empresário Carlo Del Paoli, argentino, que mora no Brasil há mais de 20 anos, criou uma marca muito interessante de hambúrguer, o rústico burger artesanal, já eleito por 4 vezes seguido o melhor hambúrguer artesanal de Alagoas, e que agora o Carlo vem com essa proposta de abrir franquias. Então, já falei qual é o nosso papo. O nosso papo é a expansão das franquias em Alagoas e o impacto econômico que isso está criando, não só nos empresários, mas na comunidade como um todo, né? A introdução é que no mundo dos negócios, essa demanda do empreendedorismo é fundamental. E as franquias têm se tornado meninas dos olhos dos empreendedores, mais ou menos em todos os lugares. Mas Alagoas tem apresentado números altíssimos no que se refere à abertura de novas franquias. A minha primeira pergunta é para o economista Fábio Leão. Fábio, como é que a gente consegue explicar essa expansão desse mercado de franquias aqui em Alagoas? Pois é, claro. Inicialmente, a gente tem que ver o seguinte, que as franquias elas apresentam uma facilidade, vamos dizer assim, no modelo do negócio, né? Você já entrega para as pessoas um negócio já testado, tá? Um negócio que já foi... já não começou de agora, né? Então aqueles erros iniciais que o empresário tem ou aquelas falhas que o mercado próprio apresenta para o empresário já foram testadas pelo grupo, né? Pelo empresário, durante um período muito grande. Então, ele já errou, já perdeu algum dinheiro, já ganhou, já passou pelos ciclos, né? A gente sabe que o negócio tem os ciclos, o mercado apresenta ciclos. Então, essa coisa de você apresentar um modelo que já foi testado é muito interessante. Uma segunda questão é o seguinte, é que você tem essa questão da cultura e tem um custo inicial que não é baixo, obviamente, mas você não arrisca com base no incerto, né? Tem muito a ver com o que eu falei a primeira questão, mas você já vai entrar com o negócio testado e com as margens já testadas, você já tem a estrutura de custo montada ali e já sabe que quando você coloca algum dinheiro ali, você já vai ter um retorno X, né, que também já faz parte do modelo do negócio, não apenas o negócio em si, o produto ou o serviço, mas toda a lógica financeira, tá, empresarial, de contabilidade, de custos do negócio também já foi testado. Então, você já sabe no período, tá, de tempo X, quando é que você vai recuperar aquele dinheiro investido. Obviamente que as franquias também aí já é um desafio, né? Não blinda o empresário de tudo que vai acontecer no mercado. Não é um passe de mágica, tá? E aqui, voltando para a questão do mercado alagoano, a gente está vendo muito isso, sim, acontecer. A gente tem muitas franquias sendo abertas, né? Isso tem a ver também com a melhoria, de uma certa forma, da renda, né? de um extrato da população, não de todo, né? Porque se a gente olhar, a nossa desigualdade aqui é uma das piores do Brasil, tá? Mas tem um extrato da população que tem até por conta dessa concentração, vamos dizer assim, de renda, tem um nível de renda para investir e estão optando por esse modelo de negócio que já vem, tá, formatado. Tá? E uma outra questão também que eu queria deixar aqui para a gente discutir mais adiante são as microfranquias também que estão avançando bastante, né? Então, essa junção desses fatores tem trazido para cá, tá, essa questão do teste do mercado, de você já ofertar um pacote, de você já ofertar tudo que você vai vender ali, esses testes facilitam, tá, o início, principalmente o início de uma franquia, e para você também ter uma experiência com pessoas, sejam locais ou de fora, que já passaram por aqueles perrengues iniciais e já começa sem aqueles erros, vamos dizer assim, do empreendedor amador, né, do que está iniciando no mercado. Então, esses fatores todos têm contribuído para que essa franquia, esse modelo de negócio tenha se ampliado no estado de Alagoas e no Brasil como um todo. Fábio, dados da Associação Brasileira de Franquias apontam que o rendimento
desse setor aqui no Nordeste. Ele cresceu e registrou um faturamento de mais de 2 bilhões. Qual a importância disso para a economia aqui do estado de Alagoas? Olha, é importantíssimo isso, né? Porque, assim, veja, um volume de negócio desse para uma economia relativamente pequena como a nossa causa um impacto gigantesco. Você tem um efeito multiplicador muito mais do que proporcional a esse recurso que está sendo implantado e investido dentro da região Nordeste e no estado de Alagoas como uma força de atração, né? Aqui a gente tem outros fatores também, né, que tem ajudado na atração desse tipo de negócio, né? Como eu falei, a melhoria de renda, a melhoria de investimentos. A gente tem grupos locais que estão diversificando suas atividades, então tem uma série de franquias aí, até de médio porte, de grande porte, que são de grupos que até um tempo atrás estavam em alguma monocultura, em alguma questão tradicional, algum negócio tradicional, e os filhos dessas pessoas estão ampliando, né, a cabeça, ampliando os negócios e até para diversificar, né? Porque se você fica apenas em uma atividade, você corre um risco de mercado muito grande e o risco do próprio negócio, né? Tem a questão de sazonalidade e tudo mais. Então, isso tem favorecido esses investimentos. E esse dinheiro que está entrando aqui, isso se transforma em tributos, se transforma em novos empregos, tá? Se transforma em novas oportunidades e também melhora a competitividade local, né? Porque você traz novas ideias, traz novas empresas, traz grupos com tecnologias diferentes, com conhecimentos e saberes diferentes e vai mobilizar a população local e os próprios empresários locais a melhorarem os seus serviços, as suas empresas, as suas tecnologias e esse movimento como um todo eleva a competitividade do Estado. Então, é importantíssimo em qualquer movimento que a gente fizer aqui, as franquias têm um papel interessante na economia do Estado. Fábio, a gente tem em Alagoas algo muito peculiar, né? Nós temos um turismo em crescente, né? E todas as atividades paralelas que vem acompanhando, gastronomia, artesanato, cultura, um pouco de tudo. Um dado interessante aqui é que as franquias empregam mais ou menos 14 mil trabalhadores em Alagoas, né? Como um todo. Na sua visão, quais são as franquias que estão, as categorias de franquias que estão assumindo assim uma certa protagonismo e quais seriam as franquias mais interessantes que alguém que esteja nos ouvindo, nos escutando e vendo esse podcast, que possam pensar assim, não, eu vou assumir um certo risco nesse tipo de negócio? Nós temos basicamente aí 3 segmentos muito fortes, né? Primeiro, o segmento de saúde e beleza, né? Esse é um segmento que, assim, com franquia ou sem franquia, ele tem um potencial gigantesco, sempre crescente. E quando você transforma isso em um modelo de negócio, né, já testado, fica muito mais fácil, como a gente falou no início aqui, para quem está entrando no mercado. Então, esse segmento de saúde, beleza, estética, né, esse aí é um segmento vencedor, né, por si só. Um segundo é o segmento de alimentação, né? O Carlos aqui vai poder falar com mais propriedade, com mais profundidade. Mas a gente sabe aqui também que, além do turismo, eu acredito que está tudo junto, a cadeia do turismo. Está conectado, né? Exatamente, é gigantesca, né? A questão da gastronomia, a gente já, né, sempre teve uma gastronomia aqui muito, muito interessante, muito boa, e tem surgido aí uma série de franquias ligadas à área de alimentação que são também um chamariz para esse tipo de investimento. Então, é um segmento que tem crescido significativamente. E o terceiro segmento que cresce também com essa mesma pujança é o segmento de entretenimento, né? Serviço, lazer, aí também tem a ver com o turismo, né? Então, esse segmento tem crescido muitíssimo, né? E, mais uma vez, com o modelo testado, é uma forma de você entrar com um risco já trabalhado, né, e com chances de quebrar ou de não dar certo muito reduzidas. Você apostaria nessas 4 categorias? Eu aposto que se eu fosse entrar, uma dessas daí estaria realmente no meu radar, né? Ou entretenimento, por exemplo, ou gastronomia, né? Eu não sou um chefe aqui, o Carlos vai falar isso com mais tranquilidade, mas a pandemia nos empurrou também para a cozinha, né? Então eu que nunca só instalava um ovo e fazia nesse café, agora eu já faço alguma coisa. Um miojinho de vez em quando, é mais fácil de fazer. Por isso que lá embaixo, conversando com o Carlos, já ia entrar perguntando como é a questão do corte da carne, já que ele tem já está isso no DNA dele. Então, a gente já arrisca alguma coisa. Então, a questão da gastronomia era um segmento que eu entraria aí com certeza. Interessante. Uma outra pergunta, Fábio. Se o cara que quer ser empreendedor, porque
Porque muitas franquias, às vezes, não são conhecidas no mercado. Verdade. Elas se lançam... então, tem um bom exemplo aqui, da Mais Um Café. A gente conhecia grandes franquias de café, né? O Brasil foi um país que sempre exportou café para o mundo inteiro, o maior produtor e um dos maiores consumidores de café do mundo, mas a gente bebia só o café relegado às segundas e terceiras categorias, né? Então, nos anos, estou falando de talvez de 20 anos atrás, né? Que a gente não consumia, a gente não era consumidor de café, bebíamos café. Exatamente. Hoje a gente já tem um potencial econômico gigantesco, uma cadeia enorme, né, do café gourmet, por exemplo, produzido nas montanhas de Minas Gerais, do Espírito Santo, São Paulo, né, como grandes produtores, e criou-se uma cadeia enorme da cultura do café. Então, você vê, basicamente, eu morei na Itália por 20 anos, e onde a Itália não produz um grão de café sequer, é o local do mundo onde se criou todos os tipos de café que a gente consome hoje, do cappuccino ao ristretto, ao expresso, ao longo, enfim, basicamente tudo é criado nas torrefações italianas. E a Mais Um Café, por exemplo, que está aqui no edifício Humberto Lobo, é um bom exemplo. Ela abriu assim do nada, a gente nem sabia dessa franquia, hoje tem 780 franquias no Brasil inteiro, 4 só em Maceió. E aumentando, né, o seu potencial de crescimento. O próprio proprietário, que a gente entrevistou ele a semana passada, eu e o Lucas, ele falou, eu tenho um crescimento de 30%, quase que todo mês. Isso é fantástico. Ou seja, você fala, pô, e hoje em dia a gente ainda declara, ainda o café é muito caro, a gente está pagando o café altíssimo, né? Mas ele falou, cara, não está me afetando. Quem gosta de café paga R$18 num cappuccino, ou R$22 num café com Baileys, com licor, né? Então, minha pergunta é essa. Se o cidadão tem um dinheiro, ele necessariamente precisa pensar em investir essa grana numa franquia, ou ele pode correr um risco de abrir um negócio próprio? Olha, ele pode sim, né? Pode, ele inclusive ele deve Você pensar. como economista, o que você diria? Eu sou empresário e vou contratar o Fábio como economista. Fábio, eu tenho R$1 milhão, eu não sei o que fazer com ele, já tenho 10 carros, 10 apartamentos, o que eu faço com esse dinheiro? Você sabe que o pessoal fala que não é muito bom você perguntar a economista, né? Pedir esse tipo de ajuda, o economista sempre erra, né? Porque quando a gente coloca o economista versus o empreendedor, né? O empreendedor tem um outro tipo de pensamento que não necessariamente tem a ver com a racionalidade econômica. Claro. Né? O economista pode dizer o seguinte, pode dizer um absurdo, dizer, Cláudio, não vamos investir agora, não, vamos aplicar no mercado financeiro, que a taxa de juros está na estratosfera, vamos aproveitar, né? No curto prazo, ou um CDB, ou um fundo multimercado. Mas o cara vai dizer, não, Fábio, eu quero investir, não aguento mais, eu tenho dinheiro já aplicado. Exatamente, Cláudio. Então, veja só, eu gosto muito, tá? E aí, como eu falei, né, tem a questão do empreendedor, depende do que é que está na sua cabeça, né? O Carlos pode aprofundar isso melhor, que ele está empreendendo, né? Mas, assim, eu gosto muito da ideia de construir um negócio, tá? Um negócio meu, né? No caso do café, por exemplo. Então, você perguntou, o café é um dos segmentos que eu gostaria de montar, né? Um café com uma rosquinha, alguma coisa nesse sentido, né? Um croissant, um pastel lá de Lisboa, o pastel de nata. Uma coisa que me atrai muito, por exemplo, café com livros, né? Você tem enfim, é um tipo de negócio que me encanta muito, tá? E o que você colocou é muito verdadeiro, né? As pessoas, às vezes eu saio de casa dizendo, não vou comprar, não vou pagar um café hoje. Quando eu vejo, já estou tomando um cafezinho na rua e pagando uma fortuna aí. Porque eu gosto muito de café e realmente a gente paga por isso. Então, assim, eu gosto da ideia de construir uma marca, de construir uma experiência, né? Porque é isso que as pessoas, na realidade, vão buscar no seu empreendimento. Não vão comprar um café ali se é mais barato, se é mais caro. Sim. Ela vai comprar a experiência, se você foi bem atendido, se o seu ambiente é um ambiente interessante para você ficar, para bater um papo, para ler um trecho de um livro enquanto toma um café, alguma coisa nesse sentido. Então, eu gosto dessa ideia de construir esse ambiente, atrair as pessoas e ter aquela convivência ali. Agora,
é óbvio que, mais uma vez, né, a questão de um pacote já testado com isso, com uma franquia, acelera esse processo. Fábio, seria um modelo de negócio mais fácil para investir as franquias? Pois é, seria mais fácil nesse sentido, sabe, Lucas? E aí é aquela observação que você mesmo já colocou no início, não é um passe de mágica, né? Porque a gente pode criar essa ilusão de que, assim, vou comprar uma franquia e já está tudo certo. Não é o caso, né? Porque aí vem... Isso é só o começo. É só o começo. Quais seriam os principais benefícios em comprar a franquia? Pois é, os principais benefícios seriam esse que a gente falou no início, né, de testar isso daí, de não passar os perrengues que o empreendedor inicialmente passa. Tá? O segundo momento, eu já tenho todo o processo montado, tá? Desde a cozinha até o atendimento. Tá? Eu tenho também todo aquele pacote visual da empresa, já tenho logomarca, já tenho guardanapos, tudo que eu preciso, o pacote já está ali. E já tenho também o modelo de negócio testado. Isso é importante, não é só a comida, não é só o visual e tal, mas eu tenho o modelo de testado, tenho as planilhas, tenho os custos, tenho todo aquele processo administrativo que também vem no processo do franqueamento. Né? Então, isso acelera o meu processo, tá? E isso me traz um certo conforto, porque, agora sim, tem o outro lado do desafio cultural também do empreendedor. Né? Quando eu compro uma franquia, eu tenho que entrar nessa roupa aí. Eu preciso viver aquilo, preciso viver aquilo, aceitar aquelas regras, tá? Porque eu não posso... De uma hora para outra, por exemplo, eu tive uma ideia, poxa, vou implantar aqui e tal. Você tem que conversar com o franqueado. Não tem como haver modificações, né? Porque é uma franquia, então exatamente. tem que seguir aquela linha. Não é uma ideia ao Deus dará, não. Não é? E é necessário. Vai testando, né? É isso aí, né? O teste aqui não deu certo, ninguém viu, recolhe. Na franquia, não. Você não pode descaracterizar a marca. Os riscos são grandes. Os riscos são grandes e tem esse risco cultural, sabe? Claro, que a gente não avalia, Lucas. E às vezes assim, não, eu vou e tal, e no meio do caminho você fica entediado, ou você diz, pô, não vou seguir hoje, vou descumprir aqui. Se você descumprir e o franqueado master souber, você paga multas. Você tem as luvas que você tem que pagar para ele, você tem os royalties. Então, tem uma série de outras questões também que a gente não pode eclipsar aqui e achar que isso é um passo de mágica que serve para tudo. Não, você tem que ter disciplina empresarial. Aí você sai daquela coisa do empreendedor e tal e entra no figurino do empresário. Você tem que seguir regras, você tem que cumprir aqueles tempos e movimentos e tal, porque você vai chegar no momento aqui que alguém já testou. Agora, para isso, você tem que seguir aquele processo todo. Tá? Então, é interessante no início, né? Elimina esses riscos, acelera o seu negócio, lhe traz, vamos dizer assim, uma certa garantia de quando é que você vai começar a faturar, mas você tem que incorporar o processo ali, né, que foi montado para você seguir. Então, a gente pode dizer que esses benefícios, essa facilidade é o que está atraindo os investidores aqui para Alagoas? É o que está atraindo e também, assim, eu acredito que a rentabilidade, né? Você já senta ali, sabe quanto é que você vai, em quanto tempo e a previsibilidade do negócio. Né? Então, você já sabe quanto você vai investir, em quanto tempo... Tem mais gente com dinheiro em Alagoas, então. Tem mais gente com dinheiro. A expansão das franquias significa isso. A expansão né? ela é tão gigante que existe até linha de créditos, né, nas instituições financeiras diretamente para esse setor. Sim, existe. E aí também tem o seguinte, né? Como tem essa diversidade de linhas de crédito e tal... o empreendedor também tem que atentar para isso, tem que medir se no mercado, no longo prazo, a taxa de retorno da franquia efetivamente vai cobrir essa taxa de juros no mercado. Né? Que hoje está certo elevada, mas como vocês colocaram e os números não mentem, então está dito aí, a taxa de crescimento das franquias está maior do que a taxa de crescimento de juros na economia do país, que já está um absurdo. Né? Então, é por isso que o momento é muito bom. Se continuar crescendo a taxa de franquias, à medida que diminui a taxa de juros do mercado, aí é que vai ficar... Mas as taxas de juros estão lá nas estrelas, Fábio. Vai diminuir. Estamos já chegando a 12%, 13% ano. Próximo de 14%. É um absurdo. Selic. É um absurdo. A gente espera... Porque, assim, o que é que acontece? É que o momento atual... é um momento assim, de muita incerteza. Porque se a gente observar os números e os fundamentos da economia, nós estamos com números muito bons. A taxa de desemprego está muito baixa. O crescimento e por que os juros estão altos desse jeito? Pois é, porque a gente tem... Se a economia está crescendo, o número de empregos está crescendo, novas empresas abrindo. Mas na segunda-feira a gente entrevistou aqui o terapeuta empresarial. Ele colocou um dado interessante. De cada 10 empresas, 6 estão fechando, praticamente constantemente. Como é que explica esse ponto contraditório? Pois é. Essa questão da taxa de mortalidade das empresas, isso aí já é um número quase que científico, vamos dizer assim, né? Que nos primeiros 3 a 5 anos é onde morrem mais empresas aí, independente do
do mercado, como é que está, se está alta taxa, se não está, etc. Nós temos esse percentual aí, que é justamente o período da incerteza grande, né? E veja, tem um outro paradigma ou um outro paradoxo, que é o seguinte, é o período onde o empreendedor mais precisa, tá, dos bancos, de taxas de juros mais interessantes, etc. E é o tipo de empresa com o período de tempo que os bancos menos emprestam, porque é onde apresenta mais risco. Então, é onde o cara precisa mais de ajuda e onde tem menos ajuda ou tem uma ajuda mais cara. Então, é por isso que uma outra razão pode ser essa também, né? Que as franquias, como já tem esse modelo e reduz o risco do negócio, tá? Você pode se utilizar dessa expertise para montar o seu negócio aí. E voltando à questão dos dados macroeconômicos, claro, é o seguinte, a gente tem esses números todos, você colocou, e por que continua quebrando empresas? Por quê? Porque a gente está... Se a gente olhar para fora das fronteiras do país, a gente já vê que o mundo está em frangalhos, né? Está sendo redesenhado. Nós temos guerras por aí, inclusive uma guerra comercial. Que foi construída, né, do nada, justamente para bagunçar as cartas do baralho. As cartas não estão mais na sequência. Não tem mais sequência. A gente questiona até agora se tem sequência, se existe, o que é que tem aí. Tá, mas isso nos coloca diante de um dilema, o futuro é incerto. Exatamente. E vai continuar até assim, para abrir negócios. Pois é. Aí volta a questão anterior. Melhor pegar o milhãozinho e colocar em letras de CBD do que colocar, pelo menos lá, não vão tirar o meu dinheiro e eu vou ganhar alguma coisa por mês. Exatamente. É aí o que diferencia, o que eu falei brincando aqui, o economista do empreendedor. O empreendedor vai na turbulência e investe. Não importa as consequências. Não, claro que importa as consequências. Ele tá mirando a consequência, ele tá falando, não, pô, pera lá, calma lá, deixa eu botar o pé. Arrisca no meio do caminho é que vai descobrir o segredo do sucesso. Ou do fracasso. Porque tem também uma outra característica do empreendedor, assim, ele arrisca, mas é um risco calculado, né? Como se fala aí, é uma questão comportamental, tá? Você não pode simplesmente pular sem uma rede de proteção, né? Nenhum artista circense faz isso também. Tem que ter um planejamento prévio, né? Tem que ter um planejamento, um mínimo de conversa ali tem que ter, porque quem faz isso sem esse nível de precaução só pelo empreendedorismo, aí é o aventureiro, é o cara que pode dar certo ou não. Aí tanto faz você empreender ou jogar na loteria. Né? Ô Fábio, no início você falou também do crescimento das micro franquias aqui em Alagoas, né? Como a gente pode destacar o cenário alagoano nesse segmento? Olha, nesse segmento... E o que seriam as microfranquias, Fábio? As microfranquias são franquias, como o próprio nome diz, menores do que uma franquia com normal, custos menores de manutenção. Com custos menores de investimentos, de manutenção, de tudo mais, mas também, assim, que é um outro desafio, com limitações maiores do que uma franquia normal. Porque, da mesma forma como ela tem custos menores, ela não tem um nível de informação, um nível de apoio, um nível de suporte, como uma média franquia ou uma franquia de grande porte. Né? Então, por exemplo, tem se proliferado muito franquias nessa área de beleza, salões de beleza, entendeu? De um cabeleireiro, de um barbeiro e tal. Unhas em gel. Exatamente. Meu Deus, tem umas 300. Aí tem N, né? Então, assim, é muito mais fácil, vamos dizer assim, você estruturar um negócio desse, né? Que é um negócio de bairro e tal, fica muito mais barato, as pessoas têm condições de comprar, por exemplo, uma franquia de 30, 50 mil reais. Está né? Dentro de um patamar aceitável. Muito mais aceitável do que você investir 200 mil reais, 150, 700 mil reais. No caso da Mais Um Café, 700 mil. Fora tudo, né? Fora o investimento no prédio e tudo mais. Mas é importante, né, esse setor aí para a economia local, né? Exatamente, principalmente nos bairros periféricos. É importantíssimo, porque com o advento da pandemia, né, teve uma série de coisas que modificou também a nossa vida, foi uma outra crise, né? As crises bagunçam tudo e recriam novas situações. Então, uma delas foi essa, foi o consumo de bairro, tá? A economia de proximidade. Então, as pessoas valorizam mais e têm essa tendência a ficar mais no seu bairro e consumir o que está ali no entorno. Então, essas micro franquias para os bairros que cresceram, que têm esse nível de investimento muito grande, é revolucionário. Por exemplo, vocês devem estar acompanhando aqui tem um bairro, é um conjunto, na realidade, dentro do bairro, que o bairro se chama Cidade Universitária. Mas aqui em Maceió tem essas coisas. O cara chama, você mora onde? No Farol. O Farol é a metade da cidade. Mora no Tabuleiro. A outra metade. Tabuleiro é outra metade, praticamente. No Cidade Universitária, que se a gente olhar, é um conglomerado de conjuntos ali e tal. Tem um conjunto que chama Graciliano Ramos. Isso. Que ali, gastronomicamente, é riquíssimo. Se você for ali à noite e tal, tem eu conheço, tem muitos restaurantes, muitas hamburguerias. Exatamente. E muita gente fazendo sucesso, vendendo bastante. Né? E com negócios
pequenos, assim, sabe? Então, a gente coloca outro bairro, que é o Benedito Bentes, né? Que é uma coisa absurda, com 200 mil habitantes, né? É a cidade mais populosa depois de Maceió, o Benedito Bentes, em Alagoas, né? E ali a cidade universitária está se configurando outra cidade. E uma outra questão é o seguinte, a gente tem que ver que com esse problema da Braskem, muita gente se movimentou lá para cima, entendeu? Então tem esse trânsito também que reconfigurou a cidade como um todo. Então essas micro franquias ajudam muito nisso, porque são pessoas que assim... Mantém o emprego local. Mantém o emprego local, né? Gera um fator... Diminui a questão do transporte, do deslocamento. Esse é um dado interessante também, né? Eles acabam tendo um público fiel, né? Fiel, exatamente. O pessoal está ali, né? Aí fazem feiras gastronômicas, fazem movimentos deles mesmos ali e tem um crescimento interessante. Então, se você já tem um teste ali com esse tipo de negócio, é muito melhor do que você começar do zero, tá? Com um risco maior e assim, sem um apoio, né, até de informação, de conhecimento e tudo mais, aí é que fica muito mais difícil, né? Algumas dessas pessoas têm acesso a um sistema AS, tá, para ter informação, mas a gente sabe que ainda tem muita gente que não tem. Então, eu vou citar um dado interessante, Fábio, agora voltando para o nosso segundo entrevistado, que é o Carlos. Na alimentação, a gente pode citar ali o Polo Gastronômico da Massagueira, que nasceu do nada, criou-se sozinho e hoje é um sucesso absurdo e não tem nenhuma franquia lá. Né? E é um sucesso absurdo. Se você colocar sob esse ponto de vista, você fala, caramba, hoje é polo gastronômico, tem 200 restaurantes, né? Desde o mais simplesinho que vende o peixinho da lagoa, há restaurantes famosos como o Bar do Pato, que tem 50 anos de vida ali, né? O Zé Carlos, uma região forte já no exatamente, turismo, né? Então... Aí você coloca isso, aí eu puxo esse fio da meada para o Carlos, para depois a gente voltar para o nosso entrevistado, o Fábio. O Carlos Del Paolo é argentino, está há 32 anos no Brasil, né? E com muito tempo voltado para essa experiência gastronômica. E criou, começou lá em 2015, né, Carlos? 2015. A ideia do rústico, né? 2015. O rústico burger gourmet. Já fui convidado 4, 5 vezes, não fui ainda provar o hambúrguer artesanal do Carlos. E assim, o Carlos escolheu um local muito legal, que é a Praia do Francês, né? A rua mais famosa de Alagoas, a famosa La Rue, que é a rua Carapeba, né? E montou o seu negócio. E assim, o Carlos tem trabalhado com um público local, mas um público muito de gente que vem de fora. O Francês é uma praia altamente turística, né? Não existe mais baixa temporada no Francês, aquela que o francês para, né? Eu venho de uma região lá de São Miguel dos Milagres, que 20 anos atrás, 10 anos atrás, por exemplo, fechava-se em 1 ou 2 meses. Hoje não se fecha mais, todo mundo mantém constante, pousadas abertas, porque ficou tão famosa que o ano inteiro tem movimentação, mesmo agora na quadra chuvosa, que impede as pessoas de passar e as pessoas dão um jeito. Carlos, como é que nasceu essa ideia do rústico? Na verdade, assim, eu trabalho já em gastronomia há mais de 30 anos. E assim, eu estou no francês há 24 anos. Sempre trabalhei com... Eu tive, quando na época das barracas de praia, tive 14, 15 anos com barraca de praia. Aí depois eu dei uma parada na minha vida, um descanso, na verdade. E assim, eu comecei a ver que o surgimento das hamburguerias artesanais. Tanto aqui em Maceió, que nessa época tinha 2, 3... mas aí também em São Paulo, em outras capitais, fora do Brasil também, eu vi que o crescimento realmente estava por esse setor. Aí eu falei, então, vou começar a investigar. Aí comecei em 2015 a fazer as provas, né, do cardápio, as provas dos blends das carnes, das maioneses, dos molhos, enfim, tudo para ir criando um cardápio para quando eu puder abrir, na verdade. No início eu pensava abrir aqui em Maceió, certo? Apesar que a vida inteira tive negócio no francês. Mas aí eu sempre acreditei que o francês, a falta que tinha era à noite. À noite não tinha opções tinha já mais de 20 pousadas, mas não tinha opção de restaurante. Dia movimentadíssimo, praia. Durante o dia era praia, o pessoal gostava. À noite, e à noite o cara que estava se recolhe na pousada. A pousada assim boa, mas sem infraestrutura de restaurante. O cara muitas vezes deixava de vir por causa que não tinha opção à noite. Então surgiu, por acaso, a minha oportunidade de alugar uma loja
Na verdade, assim, eu aluguei numa esquina, mas eu comecei com uma lojinha pequena, só que tinha um espaço da esquina, né, para aproveitar para colocar mesas. Aí eu olhei assim e falei, é aqui que eu vou abrir a hamburgueria. E assim surgiu o Rústico. Abrimos em 2016, vamos fazer agora 9 anos. Já 9 anos. Aí começamos, na verdade, assim, eu comecei, a gente tinha só 4 tipos de hambúrgueres. Não tinha um cheeseburger, por exemplo. Eu falei, mas, Carlos, eu vou... te interrompo, você Sim. partiu sempre do princípio do artesanal? Do artesanal. Eu mesmo fabrico até hoje, os hambúrgueres sou eu que faço. Hambúrguer de carne, hambúrguer de frango, hambúrguer vegetariano, que são 3 tipos diferentes, né? Para interessante. Mas para essa vegano, ideia teve né? um planejamento, fez uma pesquisa. Claro, exatamente. Mas é assim, eu me foquei mais na parte de gourmet, entendeu? Assim, tipo, tinha, já te falo, não tinha um x-salada, não tinha... Mas as pessoas, pô, você não tem com ovo, não tem com isso, não tem com aquele outro. Não tem com bacon. Entrou com diferencial, né? Entrou já com diferencial. É esse aqui, falei, eu vou bater nessa tecla. Por quê? Porque queria justamente com uma coisa diferente, como entrar no mercado com uma coisa diferente. E eu trabalhei assim uns 3, 4 anos, foi só com esses 4 hambúrgueres. Aí, depois, perante a demanda, a cobrança, estava perdendo clientes, na verdade, entendeu? Porque tinha muita, não, mas eu quero com salada, quero dizer que eu falei, eu vou ceder. Algo mais sofisticado. Exatamente. Algo mais sofisticado. E parti para os tradicionais, sempre colocando algum ingrediente assim diferenciado, entendeu? E hoje, tenho mais de, acho que uns 14 tipos de hambúrguer diferentes. Eu vi teu cardápio. Exatamente. Mas, assim, é de dar água na boca o cardápio do Carlos. Sempre assim, eu fui criando assim com sabores diferentes. Sanduíche que você morde, entendeu? E realmente produz algum sabor diferente, alguma sensação diferente. É aquela experiência para o experiência consumidor, mesmo, né? entendeu? E uma experiência gastronômica mesmo, né? Essa que é a nossa ideia. Então a gente foi crescendo. Hoje eu estou com 4 lojas na mesma galeria, eu fui crescendo. Ficou um lugar muito bacana, uma parte lá de dentro também, uma área coberta, na verdade. E ficou uma loja bem rústica, na verdade, é o rústico. Um rústico fino, entendeu? Que eu sempre digo que hoje está tão de moda. E assim, foi crescendo. E tinha muita gente que chegava, até hoje já, mas isso aqui é uma franquia? Porque tem cara de franquia, né? Aí falei, não é franquia, nós só temos essa loja aqui. Oh, você tem que pensar na franquia, na nossa cidade, em Brasília, nisso, não tem um hambúrguer como esse aqui e tal. Aí foi surgindo... Na verdade, a foi ideia uma demanda da clientela que você mudou o seu conceito? Exatamente, é isso então, mesmo. Eu vejo aqui que você está trabalhando já com uma consultoria. Sim, o que eu fiz? O ano passado eu contratei uma consultoria de São Paulo, que realmente é uma consultoria, uma empresa muito grande que faz a consultoria, porque assim tem outro surgimento. O ano passado, na verdade, entrou em contato uma empresa de Rio de Janeiro que trabalha com franquias. Entraram em contato comigo e disseram, olha, a gente viu o perfil do Instagram, perfil disso, não sei o quê, não sei. Não interessaria você fazer uma formatação da franquia? Olha só. Pô, interessante. Exatamente, eu fui procurar. E isso também me animou mais. Eu falei, pode ser, mas não era essa empresa que eu contratei. Aí o que aconteceu? Como essa empresa me entrou em contato, eu falei, vou pesquisar outras empresas, ver como funciona, porque eu não conhecia. Aí de todas as que eu, mais ou menos, eu vi, essa empresa se encaixava no meu perfil. E no meu orçamento também, porque não são baratas. Não, de novo. Consultorias. A consultoria não é barata e a franquia não é barata. Montar a franquia... Por isso que quando vai comprar alguém uma franquia, já está embutido um custo que a gente tem que não tem retorno, entendeu? Só vai ter retorno se conseguir comercializar. Você já gasta sem ter retorno. Mas é um investimento. Então, eu contratei essa empresa, já terminamos a formatação com os manuais, com aquela coisa lá, o mês passado, certo? E agora que estamos começando com a questão do marketing, a divulgação, porque todo mundo tem que saber que o Rústico agora vai virar franquia. E assim, estamos tentando agora no início, ser por aqui mesmo, Maceió, Milagres, Arapiraca, uma região aqui que fique perto. Por quê? Porque um trabalho regional. Exatamente, porque para mim é mais um desafio novo. Eu sou bem sincero, eu nunca trabalhei, eu tinha um restaurante, graças a Deus tenho uma
uma experiência muito grande. Mas na questão de franquia, não, porque requer muita responsabilidade. O cara vai... Sua e a quem você for vender a franquia, exatamente, né? porque como ele falou, a pessoa tem um sonho, tem um restaurante, ou tem uma hamburgueria, ou tem uma franquia que for, é um sonho. O cara está com dinheiro que às vezes diz, trabalhei 30 anos, agora tenho que ter meu negócio, juntou dinheiro. Então, tudo isso para mim pesa na responsabilidade. E eu quero transmitir, eu quero colocar, eu falei, olha, eu tive sucesso com meu negócio. E eu quero replicar, quero que você tenha o mesmo sucesso ou mais. Entendeu? Então, assim, eu entendo que na primeira parte, assim, a questão do suporte é fundamental. Que tem muita franquia que eu já venho também investigando, tudo que não dão certo. Sim. Por causa disso. O cara comprou a franquia, tá, não, é montar assim, e depois não tem mais suporte. Mas não tem suporte do franqueado, do franqueador, né? No caso, não tem suporte. Aí essa acaba... a vantagem de que a pessoa adquire uma franquia. Eu já tenho 9 anos. É mais, essa empresa de São Paulo aceitou fazer a consultoria porque eu já estava 9 anos no mercado. Porque eles me falaram, o cara abre um negócio aqui em 6 meses, quer ser franquia. Tem gente que explode em 6 meses, mas não dá continuidade. Não, né? e quer ser franquia. Você tem um histórico, né? Exatamente, e ainda histórico financeiro, né? Que passamos 2 pandemias, não sei o que, tudo isso conseguimos. Sobreviveu bem, né, cara? Sobreviver, entendeu? Nunca tivemos dificuldade, tive que pedir empréstimo no banco, claro, aquela claro. coisa que todo mundo mais conseguimos pagar. Não deixou pulmão, coração. Né? Reverteu a situação. Exatamente, que muitos não aguentaram, entendeu? E tudo, que é normal, entendeu? Mas nós conseguimos passar tudo isso. Então, eu também mudei várias vezes um funcionamento de dentro da cozinha, como que está organizado, quando chega a comanda, como que... Fábio, sua última mensagem? A mensagem é essa, né? Que o empreendedor ele planeje, né? Procure planejar, bota a bola no chão, se a gente trouxer aqui a analogia do futebol, e não se afobe, né? Então, seja para empreender por conta própria, ou seja para adquirir uma franquia, ele procura informações, inicialmente pode procurar o Sebrae, ou se ele já tiver um contador ou um consultor que ele conheça, comece a conversar com ele, mas não se prive de fazer uma grande pesquisa, um grande diagnóstico, buscar informações, gaste muito tempo nesse momento aí, nessa primeira casa, né? Depois que você buscou informações, conversou com outras pessoas e tudo mais, aí você vai realizando aos pouquinhos. Então, e dizer o seguinte, que a franquia é um bom negócio, agora tem todas essas limitações que a gente colocou aqui, os desafios, tá? Tem os custos, mas também tem um modelo de negócio bem interessante. Tá? E, se eu puder encerrar, isso, né? Planejamento, busca de informações, conversa bastante, né, com especialistas, com outros consultores e com outros empresários para conhecer a realidade. E daí por diante investir nos seus sonhos. Bom, gente, estamos encerrando o nosso podcast, bate-papo muito interessante sobre o mercado de franquias em expansão em Alagoas. Agradecer ao empresário Carlo Del Paoli e ao economista Fábio Leão. Muito obrigado mais uma vez por um convite, viu? Obrigado. Lucas? Só queria agradecer também a presença dos nossos entrevistados, um assunto bastante importante, né, já que tem esse crescimento aqui em nosso estado. Bom, gente, esse material todo vocês vão poder acompanhar lá no nosso canal do YouTube, o Tribuna Hoje, né? E a partir de amanhã, lá no canal 12 da Claro TV, é o canal da TV Tribuna Hoje, esse material vai estar todo lá para vocês. Muito obrigado.